Então, deixa eu ver aqui o seu. Peraí. O seu tucano, ele tá muito gordinho aqui pra fora. Então, você vai entrar ele aqui, ó, como se estivesse fazendo um coração. O coração não é gordinho em cima e ele vai afinando embaixo. É o que você vai fazer aí, afinar. E põe a patinha dele um pouquinho mais pra dentro. As duas patinhas. Você põe um pouquinho mais pra dentro do corpo dele, porque as suas patinhas ficaram muito separadas. E diminui um pouquinho a parte de baixo. Então, o sombreamento do nosso tucano, né? Então, é interessante a gente começar da esquerda para a direita, só para a nossa mão, ó, ela não vir manchando. Se a gente for sombrear do lado direito para a esquerda, aí depois a gente vai passando a mão e pode manchar. Então, a gente costuma fazer o quê? Costuma começar do lado esquerdo, né? E vai vindo para o lado direito. Essa parte do bico dele, ela é bem escurinha, mas ela tem um degradê sutil. Eu peguei o meu lápis 4B. Tô com 4B aqui, aliás, 5B. Mas aí você pega um escuro que você tem aí, que essa parte do bico é bem pretinha mesmo, e a gente vai escurecendo, sombreando essa parte. Porém, mais pro final do bico, nessa parte aqui ovalzinha, ó, ela é um pouco mais clara, então a gente vai fazer tipo um degradê. Aqui começa escuro e a gente vai fazendo um degradê. Tem várias formas de sombrear. Depois eu vou mostrar um vídeo sobre algumas formas de sombrear. Essa que eu estou usando, que é a que eu costumo usar nos meus desenhos, é aquela forma circulada, ó, fazendo círculos assim, e assim vou fechando os poros do papel. Então, aqui mais para o final do bico, ele é um pouco mais claro. Então, a gente vai fazendo um sombreamento com degradê. Você pode notar aí na referência, e quando chega nessa ovalzinha aqui do final do bico dele, dessa mancha do bico dele, é um pouco mais claro do que o comecinho do bico. Então, o sombreamento vem em forma de degradê. Aí a gente vai ajeitando. Ai, faltou aqui um pouquinho, volta lá, sombreia mais um pouquinho. Aí vai dependendo da nossa observação. Sem pressa, sem medo de errar, com paciência. Porque de outra forma a gente já ia jogar um pretão aqui pronto, né? Mas a gente observou ali que não, ele tem nuances aqui nele. E eu pensei logo no preto. Como é? Eu pensei logo no preto só. Ah, sim. A gente geralmente pensa porque, olha, é preto, é preto. Mas se você for olhar, tem uma variação de tons, né? Tem um degradezinho ali. Aí a gente vai seguindo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Três. Uhum. Continuar aqui com 5 mesmo. Daí a gente vê aqui, ó. Não sei se você já terminou essa parte. Essa parte de baixo aqui do bico, a gente nota que ela tem também um sombreamento. Por quê? Porque como a luz está de cima para baixo, essa parte de baixo do bico é a sombra própria dele, é a sombra oposta à luz. Então, ela vai ter uma sombra aqui nessa parte de baixo do bico. A gente faz esse sombreamento logo abaixo, que é a sombra própria dele. Muito.
Enquanto eu coloco a mão, ele sai do foco. Daí, o que que a gente vai fazendo? De baixo para cima, a gente vai fazendo também um degradê. Vamos fazendo um degradê de baixo para cima. De baixo aqui do bico, e a gente Uhum. vai subindo, ó, um degradê. Aqui embaixo do bico, ó, tem uma sombra, que é a sombra própria dele. Sim. Aí a gente vai subindo aqui no bico, ó, Yolanda, fazendo um degradê. Aí tem um rachado bem no meio do bico dele, ó. Tem um rachadinho aqui, ó, e a gente faz esse rachado, ó, Uhum. né? Sim. E vamos sombreando. Vamos subindo, sombreando. Aí vamos subindo com sombreamento. Eita, deu eco aqui. Tá dando eco? Tá. Tá. Isto. Então vamos subindo, sombreando no degradê. Então, no caso, vocês vão sempre olhar para referência. Olhando para o meu, é só para ter uma ideia, mas não copie o meu. Por quê? Porque se eu errar, vocês vão cometer o mesmo erro. Então, vocês olhando na referência, ó, ele tem até uns rajadinhos aqui. Vocês vão fazer o desenho como está na referência. Vocês vão cometer os erros de vocês, né? Hum, uma rachadinha. Tem a rachadinha. Isso, tem uns rachadinhos no bico dele. Você reparou? Aí são manchas do próprio bico. Ó, sobe pra cá um pouquinho, sobe pra cá, sobe pra cá. Ó. Então a gente faz o degradê e também as manchas próprias do bico dele. E vamos subindo, fazendo o degradê. Aí essa parte aqui é toda amarela, né? Então ela é no tom 4, aquele último tom. Aqui em cima também tem uma faixa aqui escura, um sombreamento escuro, porque eu acho que ele também tem uma fenda aqui no bico dele. Então aqui é escuro e essa parte aqui fica clara. Uma pequena fenda, né? Aqui também tem um pouquinho de sombreamento, aqui perto dessa linha preta dele, essa faixa preta. E aqui nessa parte bem amarela do bico dele, a gente coloca o tom 4 do grafite, né? A gente não tá pintando colorido, então a gente vai deixar no tom claro, no tom 4, né? O mais claro que tem. Aqui eu vou escurecer mais um pouquinho, que o meu ainda ficou um pouco claro aqui. Agora eu tô com um 6B. Aqui eu posso escurecer mais um pouco.
E venho subindo. E aí, como tá indo? Uma dúvida, alguma pergunta? Tá vá. Tá? Não estou a mudar muito, não estou a mudar de lápis, eu estou sempre com Você tá com qual? 6B. 6B, ótimo. Aí, quando você for fazer os tons mais claros com 6B, aí precisa deixar a mão bem leve, né? Segurar ele mais para metade, né? Do lápis pro final, ó. Que aí sua mão fica bem mais leve usando o lápis escuro assim. Agora ele tem essa faixa aqui, ó, bem perto do olho dele, no final do bico, que já é bem preta também. Só que também tem um pouquinho de claridade, tem um pouquinho de mudança de tom. Aí a gente vai precisar ficar atento também. Eu vou continuar. Eu também. Vamos terminar ele então? Aí depois a gente no próximo mês, né? A gente organiza. A minha mancha está bem grandona. O que, Deus, o que que tá grande? A mancha preta lá. Essa aqui do canto ou essa aqui do bico? As duas. Deixa eu dar Vou uma fazer, olhada. Deixa eu ver vou como é que fazer tá. agora. Daí aqui a gente vê que na ponta dessa faixa preta que ele tem aqui, tem uma claridade. Sim, Então a gente também vai sombrear com cuidado aqui. É preto, mas tem uma luminosidade, porque a luz está vindo de cima, né? Então, mais para cima. Uhum. isso. Observa aí, tem uma claridade aí em cima. Mesmo sendo preto, tem uma claridade. Já volto. Um Tá bom. momento. Essa faixa preta aqui termina aqui, ó, bem pertinho do olho. Aqui começa o olho, ó, entre a divisão de uma faixa preta e outra, é o olho. Aí a gente vê também, ó, que para o olho parecer fundo, ao redor dele tem uma sombra. É esse sombreamento aqui ao redor do olho que vai dar a sensação de profundidade. Então a gente pega a profundidade dele aqui, ao redor do olho, a gente faz um sombreamento para dar a profundidade dele e vem sombreando para fora em degradê. Vem sombreando aqui, vou trocar de lápis. Essa parte laranja aqui do olho. Então aqui em cima é A parte escuro. laranja é mais. Oi? A parte laranja é mais no tom 3 4. Isso. 3 e 4 mais pro final da parte laranja que já fica mais amarelada, né? Então, ó, a gente só vai sujando o papel aqui, ó. Daí a gente tem a pupila dele. Dentro da pupila, né, a gente tem o brilho. Bom, então a gente vai sombreando assim em forma de C para ir Não deixando o brilho. consigo ver. Já fiz a parte de cima, uma escurinha. Ó, tá mais Uhum. perto aí, ó. Tá vendo? Eu fui sombreando assim, ó, no formato do círculo, né? E fui deixando esse brilho aqui.
Ao Hum. redor dele tá escuro, que é para mostrar a profundidade do olho. No caso, essa parte azul, né? Vou apagar aqui esse pedacinho, porque esse pedacinho aqui, acho que foi do esboço anterior. Aqui já começa escuro também. Essa parte aqui também tem um pouquinho de brilho, ó. Essa parte logo final também do pelo dele também tem uma claridade. Então, a gente também vai fazendo um degradê. Aqui a gente não tá fazendo pelo por pelo, não. A gente tá logo sombreando mesmo. E essa parte aqui abaixo dele, apesar de ser branca, também tem um sombreamento, ó. Aqui embaixo tem uma sombrinha. A gente vai aqui no tom 3, bem de leve, um pouquinho aqui também embaixo. No mais, é o tom 4 mesmo, claro. A gente praticamente pode quase já deixar branco mesmo. Então aqui a gente só deu uma sujada, né? Ai, não tanto. Vamos para essa parte. Ok. Aqui nesse ombro dele a gente vê uma claridade também. Então a gente vai do lado direito para o esquerdo. Sim. Aqui também tem uma claridade nessa parte, aqui também tem uma claridade. Então vamos começar no escuro aqui no meio, que é mais fácil para depois a gente fazer o sombreamento, o degradê, né? O sombreamento e o degradê, tanto para o lado como para o outro. Aí você pode pegar o lápis mais escuro que você tem, né? Vocês bem? Aí chegando aqui nessa parte do ombro, tem uma Claro. claridade, uma claridadezinha, né?
Aí a gente vai reforçando o lápis, é o vídeo que eu mandei sobre o sombreamento circular. Aí as partes que eu percebo que tá sem sombreamento, eu volto lá, dou mais uma sombreada. Pra cá também. Voltando aqui, no sombreamento do tucano, só um momentinho, deixa eu abrir ele aqui. Essa parte, então, do corpinho dele é toda preta, porém a gente já percebe alguns pontos de luz, né, no ombro dele. Então, aí a gente vai sombreando com cuidado, prestando atenção, então, nesses detalhes. Então, vamos continuar aqui sombreando ele. Posso continuar com 6B? Pode continuar com 6B, porque essa parte é praticamente toda preta, A né? parte de baixo, sim. Isso. Aqui, ó, eu já vou sombrear assim na diagonal mesmo. Até porque essa parte toda é escura mesmo. E depois algumas partes que eu tô percebendo que tá ficando clara, daí eu volto fazendo o sombreamento circular aqui em cima, né? Mas você pode já sombrear dessa forma, prestando atenção nos detalhes da sombra e luz, né? Tem algumas pessoas que estavam interessadas, mas o horário é que complica para publicar. Isso, então a gente continua aqui, né, sombreando o corpo dele, que é praticamente todo preto, exceto alguns brilhos que a gente vê no meio do caminho. E a gente pode fazer assim na diagonal, né? Ou pode fazer um sombreamento esfumaçado circular. Vou fazer na diagonal. Isso. Aí, se você vê alguma parte aqui que precisa completar, você vem preenchendo, né? É aquilo ali que a gente já sempre comenta, né? O desenho exige paciência, ele treina a nossa paciência, né? Vamos. O objetivo não é a gente se tornar perfeccionista, porque isso não é positivo, né? Não é saudável. Mas é ajudar a gente a justamente treinar, né? A nossa capacidade de tolerância, saber lidar com o erro. Esses são alguns dos benefícios da arte de aprender a desenhar. É treinamento, né? Hoje em dia a gente está acostumado com tudo rápido, tudo fácil, né? Com a tecnologia. Aí está só prejudicando a gente emocionalmente, mentalmente, né? Aí artes manuais, assim, ajuda a gente a desacelerar, Temos tudo perfeito, não é? sendo que, pronto, ainda não dá. Ainda somos imperfeitos. Exatamente. Aí é sofrimento, né? Uma coisa que você nunca vai conseguir ser é sofrimento. Só que a nossa imperfeição faz a gente querer ser perfeito a todo custo, não errar nunca, né? Faz parte da imperfeição, esse tipo de comportamento, né, e tal. Ó, e aqui na patinha dele, né, eu já vejo alguns detalhes. É lógico que quanto mais riqueza de detalhes, melhor, né? E levar a terceira. Ok.
Eu vou sombrear aqui o tronco. Então, ó, como o tronco também está bem oposto à luz, a parte de baixo é a parte mais escura. É a sombra própria do tronco, porque a luz está vindo de cima, né? Então, a gente vê também que embaixo do tronco é mais escuro, no tom um e ele é todo manchadinho. Daí vai também da sua criatividade, porque ele não é regular, ele é todo irregular. Ainda assim, ele tem uma sombra bem clara aqui na parte de baixo, bem clara que eu digo é bem óbvia, né? Clara é a parte de cima, né? Aí a gente vai sombreando com degradê de baixo para cima, clareando, e depois a gente vai manchar ele. Então vamos primeiro sombrear com degradê normal. Logo embaixo aqui do dedinho dele tem um pouquinho de sombra, que aí faz com que a gente perceba que o dedo tá por cima do tronco. Aqui também a gente vai clareando. Não é tão clarinho, mas é mais claro, né? Parte de cima. E vamos deixando umas partes falhadas, né? Porque aí já facilita as manchas do tronco. Ó, vamos sombreando assim, deixando umas partes falhadas. E tem um rachadinho, então é um pouco mais escuro. Vou voltar aqui manchando essa parte da frente que eu não tinha manchado. Isso. Aqui pra cima eu ponho um pouquinho, umas manchinhas escuras, né? Que são as manchas do tronco, ó. Já deu a aparência de um tronco, né? Vou pegar outra numeração para fazer as patinhas dele. Peguei um 3B aqui. Então, aqui, tem uma sombrinha. E aqui tem umas rajadinhas também nesse dedinho dele aqui. É o dedo É, que tem tá uns difícil pra tracinhos aqui no mim. dedinho, né? Oi? É o dedo que tá difícil pra mim. É, Tá aqui no muito outro também. pequenininho? Então, é uma parte meio escurinha, deixa eu ver aqui. Aqui, vamos ver. Uhum. Tem uma claridadezinha bem sutil aqui embaixo.
na cauda dele, mas é bem sutil, nada muito forte. Pronto, Na... cheguei. Ai. Ah, a pega da panela já estava aqui. Ah, é? Eu achei que era algum bichinho. Eu falei, será que ela tem gato? Não. Gostaria, mas no apartamento, assim, é complicado. Então aqui praticamente é preto mesmo. Ah, sei lá. Aqui, aqui. Tem uma claridade aqui sutil novamente. Aqui também. Poxa. Isso. Aí eu reparei aqui que tem umas partes falhadas. Vou voltar aqui. Vou dar mais uma sombreada aqui. Aqui vou sombrear mais um pouquinho, que também ficou muito claro. Aqui também está um pouquinho claro. Isso, aí a gente vai observando, né? Olhando na referência, observando. A gente acaba percebendo alguns erros que podem ser corrigidos, outros a gente vai deixando, mas nosso objetivo é ficar mais próximo da referência e todo mundo perceber, no caso aqui, que é um tucano, né? Isso tá bem claro no seu desenho, no meu, isso que é o principal. É claro que quando a gente vai fazer um rosto, né, uma pessoa, aí já é diferente, precisa realmente parecer a pessoa, né? Aí, meu Deus. Exige um pouco mais, né, de cuidado, né? Não que a gente não vá fazer um desenho com cuidado, sendo um animal, sendo uma paisagem, mas a gente tem mais liberdade para fazer algumas mudanças, né? E a pessoa tem que ser mesmo igualzinho. Isso. Como é que tá indo aí? Ça va. Pronto. Aí, toda vez que a gente termina uma arte, o que que a gente precisa fazer? Assinar? Assinar.
Você já tem uma assinatura? Tem. Então você já coloca aí a sua assinatura. Vou colocar a minha aqui. Eu costumo colocar a assinatura e a data. Tem gente que não gosta da data, mas eu gosto. Nós estamos vender. Vocês vão 22 hoje? 22, né? Aí aqui a Olá, gente pode. Peraí. Aí a gente não vai fazer o fundo, né? A gente pode só fazer uma. Se quiser, pode só fazer um fundo assim. O fundo que eu digo é o fundo que tá na referência, né? Mas a gente pode fazer um fundo assim, dar uma sombreada, uma achurada, na verdade. Vamos achurar, assim, só com na diagonal. Ou se quiser deixar daquela forma também não tem problema. Mas vamos deixar ele um pouco mais artístico. Só cuidado para não passar por cima, né, do desenho que tá pronto. Voilá!